Besta. Bom dia, amigos, bem-vindos ao programa Débora Histórica do dia 2 de março. Olha, hoje minha filha está aqui no estúdio e fica fazendo palhaçada para mim, por isso que eu tô rindo. De 2023, para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, e na arte, a música, um poema e uma agenda de eventos, uma agenda cultural, todas as quintas-feiras a partir das 6 horas da manhã. E às terças-feiras nós temos as entrevistas sobre diversos assuntos ligados ao programa Débora Histórica e a projetos. Dia 21 de fevereiro nós tivemos a entrevista com o Maneco, Manuel dos Santos, nadador, campeão mundial e brasileiro. No dia 14 nós teremos a entrevista com Amilcar Matias, importantíssima entrevista que nós vamos falar sobre a vida dele e sobre a maçonaria. E também no dia, deixa-me ver aqui no calendário, no dia 21 nós vamos ter a entrevista com o Jota. O Jota, ele é participante, um dos idealizadores do programa Laio TV Santos, do qual eu participo de vez em quando. Faz um tempinho que eu não participo, mas eu participei e ainda vou participar mais um pouquinho, ok? Então eu espero vocês nas entrevistas. Agora vamos falar de uma frase, vocês olhando aí essa imagem que está. Eu recebo a todos os dias do meu amigo que não quer se identificar e ele faz um comentário, faz como se fosse uma poesia diária. Então ele colocou assim: bom dia, caminhemos, estejamos prontos, sejamos aqueles voltados aos caminhos da alegria e dos bons augúrios. O tempo está aberto à paz. A cidade canta, a vida canta. Feliz e amável quarta-feira. E tem o projeto, né? Falar em canta, tem o projeto Débora Encanta, que eu conto com vocês. Obrigada, amigo. Você não quer se identificar, mas... E filha, já que você está aí, o que você achou desse poema? Ótimo. Gostou? Sim, claro. Ela não gosta de aparecer, tá? Então vamos lá. O motivo deste programa é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscreva-se no canal para receber os programas, compartilhe e dê um joinha para prestigiar o meu trabalho, que não é fácil. Bom, vamos lá, nós temos uma novidade. As entrevistas, todas as que foram feitas antigamente, desde 2017, para o programa Débora Histórica, também estarão publicadas no site do Museu da Pessoa. Eu tenho um canal lá, que eu vou compartilhar para vocês na descrição do programa, para vocês assistirem, olharem e aproveita ver também diversas histórias que tem lá. Uma outra coisa, quando eu me comuniquei com o Museu da Pessoa ano passado, eles falaram, aqui a gente tem histórias de superação, mas na verdade toda história é de superação. A minha história é uma história de superação também. Então qualquer dia eu vou contar a minha história para vocês lá no Museu da Pessoa, que é coisa assim que, sabe, nem adianta contar, e quem me conhece realmente sabe da minha história. Então a minha história é uma história de superação também, de superação. A vida da minha filha também é uma história de superação. Então não é só aquelas pessoas que sofreram, aquelas pessoas que ficaram na rua, porque eu também fiquei na rua. Eu fui moradora de rua por um tempo. Pasmem, né, as pessoas que... Nossa, Débora, eu não acredito, mas é verdade, é a pura verdade. E aquelas pessoas, nossa, ela morou na rua e hoje ela é empresária.
Eu não sou empresária, não quero ser empresária, dá muito trabalho, né? Ser empresária, eu tô com 60 anos e não quero mais nada. Mas eu já fui empresária também. Eu tive uma empresa, tanto uma escola como uma sociedade, né, de cursos administrativos, como eu também tive uma empresa que prestava serviços para outras empresas. Mas isso foi antes de eu ficar na rua. Então, assim, a minha história é uma história de superação também. Todas as histórias são histórias de superação, mesmo que a pessoa tenha dinheiro ou não tenha dinheiro. Então, toda a história, toda pessoa tem alguma coisa para contar de sua vida que vai ajudar a melhorar outras pessoas. Então, é muito bacana isso, ok? Bom, o programa Débora Histórica também participa de outros programas, como Talk Clóvis Ribeiro, apresentado todas as quintas-feiras, das 12 às 13, e o programa Olhar Cidadão, todas as terças-feiras, das 12 às 13, na Rádio Cidadã FM, quando você poderá participar tanto no YouTube como no Facebook. Os links estão na descrição do programa. O Olhar Cidadão, o programa Olhar Cidadão é muito bacana, porque você pode ir lá nesse canal, falar com o Clóvis. Olha, Clóvis, eu quero falar sobre uma bomba que eu encontrei na porta da minha casa. Aí você vai lá e fala, não, mas era uma bomba de chocolate. Tá? Então você conta, na verdade, uma coisa que a prefeitura está fazendo do qual não é legal, ou de uma coisa que a prefeitura está fazendo e é legal para vocês, ou sobre a sua comunidade. Então é muito bacana esse programa, porque assim é mais ou menos um programa de denúncia, tá? E histórias também. Bom, eu também participo, o programa Débora Histórica também participo da Laio Santos TV. Este ano eu programei para falar sobre a cidade de Santos e o Santos Futebol Clube nesse primeiro semestre, mas eu vou mesclar também alguns outros assuntos dos quais eu gosto, ok? Eu estou recomeçando agora no mês de março, que praticamente eu voltei de férias. Eu teria que voltar de férias dia 6 de fevereiro, mas acontece que não deu para fazer algumas coisas, então eu estou voltando agora. Estava resolvendo algumas situações. E a Laio Santos TV tem a melhor resenha dos jogos do Santos Futebol Clube neste canal. A estrela é você, o torcedor. Inscreva-se, participe, o link está na descrição do programa e nós voltamos já já com a apresentação do meu amigo Estúdio Companhia Casa da Sogra. Bom, nesse programa de hoje eu vou falar um pouco mais da história de Santos e do Santos Futebol Clube, mas como eu disse, a partir do próximo programa eu vou mesclar outros assuntos também, como vou colocar para vocês a história do banheiro, mas aí vocês vão ter que assistir um filminho. Eu queria colocar hoje, mas acabou não dando. Então vamos lá, história da cidade de Santos, histórias contadas a partir do dia 5 de janeiro. Então, a partir do dia 5 de janeiro tem lá o começo da história de Santos. O relato está na íntegra e foi retirada da página oficial da cidade de Santos e também Memória Santista, né? Então vamos lá. Por que estou colocando na íntegra? Tem pessoas que não gostam ou não têm paciência ou não têm tempo de ler. Então fica mais fácil ouvir. Então vocês não precisam olhar para minha linda cara, vocês podem só ouvir.
Então ouça no carro ou em outro lugar, ou quando vocês estão fazendo algo, como cozinhando, costurando, tomando banho, relaxando, ou antes de dormir, né? O que vocês quiserem. Então não precisa olhar o programa, apesar de ter figuras, mas vocês podem só ouvir. Então vamos falar hoje do desenvolvimento colonial. A segunda metade do século XVI foi significativa para Santos. Criaram-se, olha a figurinha aí, a Alfândega de Santos em 1550, o mesmo ano da chegada dos padres jesuítas para catequizar os índios tupis que ali moravam em núcleo, o Arsenal de Defesa em 1552 e instalou-se a Ordem dos Carmelitas de 1589. Eu sempre falo, não tinha nada que catequizar os índios, não, deixe eles com hoje existe uma defesa para eles, né, defesa entre aspas, né, para eles, que eles têm que continuar com a cultura deles, com as tradições deles, com tudo aquilo que eles aprenderam, porque eles são extremamente sábios, muito mais sábios do que o homem branco. E também tem a questão dos negros, né? Os negros, não sei se pode falar isso hoje, mas eu sou antiga, eu vou nos negros mesmo, que é uma raça, que eles têm uma sabedoria maravilhosa também, uma sabedoria da terra, os costumes, as tradições deles são maravilhosas. E eles, quando vieram para cá, arrancaram eles da África, do lugar deles, eles tiveram que mesclar a religião deles com a religião atual da época, a religião da época, para que eles pudessem fazer os rituais deles, escondendo a verdadeira tradição que eles tinham. Então eu acho isso horroroso, né? Eu acho que deveria continuar, os índios continuarem com as tradições deles e os negros, os africanos, continuarem com a tradição deles, assim como os japoneses ou os orientais, na verdade, fazem isso. Eles continuam com os costumes deles, os orientais, mesmo os árabes, todos esses continuam se bem que os árabes são bem mais novos do que os orientais, japoneses, chineses e toda essa raça, que acho que é assim que se fala, oriental, para que eles pudessem continuar com as tradições deles, né? Então eu acredito que a gente deveria voltar e respeitar essas pessoas, essas raças, para que elas pudessem retornar, que hoje é difícil, que tudo passava-se de boca a boca, que hoje é difícil, inclusive até de recuperar, porque os índios acabaram ficando embranquecidos por questão da invasão da europeia na América geral, América não só do Sul, mas a América toda. Então vamos lá. Mas também foi uma época em que Santos sofreu com a invasão e com os saques dos corsários, por ser um porto relativamente próspero. Esses ladrões aí, né? O saque do pirata Thomas Cavendish, um inglês, em 1591 deu origem em Santos à lenda do milagre de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira da cidade. Conta a lenda que a população santista se refugiou num dos morros da cidade, o Morro de São Jerônimo, para escapar os piratas. Neste morro havia uma capela a qual o fidalgo espanhol trouxera uma imagem de Nossa Senhora de Monte Serrat, daí o nome dado ao morro, Monte Serrat. A população orava na capela de Monte Serrat quando os piratas começaram a subir para atacá-los e um deslizamento de terra atribuído à santa os fez fugir. Bem feito! Desde então, Nossa Senhora do Monte Serrat é celebrada como padroeira da cidade e seu dia é comemorado no dia 8 de setembro. Cavendish também destruiu o outeiro de Santa Catarina e o engenho dos Erasmos,
sendo um dos responsáveis pelo declínio da incipiente economia canavieira da capitania de São Vicente. Esse cara devia ter sido, não enforcado, sabe? Essa gente é que devia ter sido queimada na fogueira, e não as mulheres que sabiam demais. Thomas Cavendish permaneceu por 2 meses em Santos, saqueando o que podia. Chegou a roubar 2 sacos de ouro que teriam vindo de uma mina no Pico do Jaraguá. Partiram daí para o Estreito de Magalhães com a finalidade de atacar as colônias espanholas, mas devido ter se demorado muito em Santos, pegaram mau tempo no Estreito de Magalhães, onde ficaram presos. Muitos de sua tripulação morreram de frio e de fome, tendo retornado a Santos para pedir ajuda na Santa Casa. Bem feito, eu espero que a Santa Casa não tenha ajudado. No século... Aí quem vê fala, Débora, você fala com indignação. Falo mesmo com indignação, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, que eu não vou identificar, que falou assim, os ingleses continuam piratas? No século XVII, seguindo uma tendência de toda a capitania de São Vicente, a Vila de Santos entra em um longo e lento processo de estagnação e posterior decadência, tudo por causa daquele maledeto, né? Muitos habitantes da vila, na tentativa de buscar uma atividade econômica, se juntavam aos habitantes da vila de São Paulo de Piratininga e partiam nas expedições conhecidas como bandeiras. Inclusive, na história de 2020 ou 2021, que a professora Selma Prado escreveu e eu comecei a falar, nós falamos sobre bandeiras, que nós aprendemos inclusive na escola, eu não esqueço até hoje. Então, eu tirei essa matéria da Estância Balneária de Santos, que é do site oficial, e no próximo programa nós vamos continuar com essa história. Nós voltamos já com a apresentação da nossa nova parceira, que já não é tão nova, né? Que esse já é o 2º mês, a professora Paula Palermo. Ela dá aulas de inglês e aulas de português para estrangeiro, online ou presencial, vai depender da região em que a pessoa foi pedir. Ela dá aula de todos os níveis e todas as cidades e tem um foco em conversação. A professora Paula Palermo, o contato dela é 11 94015 9908, conforme está aí na figurinha. Eu indico a Paula, é uma mulher muito inteligente, uma das melhores alunas da classe. Eu falo porque nós estudamos juntas e nós nos formamos juntas, né? Não só inteligente, mas tem uma cultura muito além de pessoas comuns. Já morou no exterior, já viajou para diversos países no mundo todo e tem um excelente conhecimento da língua inglesa. Vale muito a pena fazer aula com ela. Agora vamos falar do Santos Futebol Clube. O Santos foi vice-campeão nas edições do Campeonato Paulista de 1927, 1928 e 1929, consecutivamente, hein? Sempre tendo como destaque a linha de ataque que tinha Araquém, Patusca e Feitiço. Gente, cada nome, por que jogador de futebol tem um monte de apelidos ou nomes estranhos, né? É pato, é ganso, que mais que tem, filha? De nomes de jogadores, não sabe, né? Eu só sei que tem um pato e tem um ganso, não tem? Eu acho. Pato você sabe que tem. Mas acho que tem um ganso também, eu ouvi por aí. Grandes futebolistas da época. Em 1927, o Santos atingiu a marca de 100 gols no campeonato estadual com a linha de ataque formada por, olha, Siriri, Camarão, Feitiço, Araquém e Evangelista. Olha aí, pato, ganso, siriri, camarão. Eu acho muito engraçado isso, porque eu não tenho o hábito ainda, até hoje, meu pai não gostava de apelidos, então nós sempre chamávamos pelo nome. Então eu não tenho ainda, nem quero ter, né, essa questão de apelidos.
Então tá aí a figurinha do time do Santos, campeão paulista de 1955. Eu não sei quem é quem aí, porque nem eu não consigo identificar. E tem aí a outra figura do Esquadrão do Santos, campeão da Libertadores de 1962. O primeiro título paulista veio em 1935, após Santos vencer de 2-0 a equipe do Corinthians em pleno Parque São Jorge. A escalação santista para a partida foi Ciro, Neves e Agostinho, Ferreira, Martelete e Jango, Saci, será que ele jogava com uma perna só? Mário Pereira, Raul Cabral Guedes, Araquém Patusca e Junqueirinha. Raul Cabral Guedes e Araquém Patusca foram os autores dos gols da partida. E no próximo programa nós vamos contar mais um pouco da história do Santos Futebol Clube. A gente volta já já, após a apresentação do Ateliê Marlene Olim. Reiniciando o nosso momento musical, eu vou colocar para vocês uma música maravilhosa, mas não no programa, porque eu não posso colocar músicas assim no programa por questão de direitos autorais. Então, eu vou colocar para vocês o link da Dança de Sarasvati, de Kitaro. Kitaro é um músico maravilhoso, compositor e multi-instrumentista japonês. Aí vocês ouçam no YouTube, é maravilhosa a música, e o mantra também que ele canta é maravilhoso. Então tá aí na descrição do programa o link. Na nossa agenda cultural tem a agenda de março de 2023 do Clóvis Ribeiro. Ele não passou ainda quais são as pessoas que vão ser entrevistadas e nem as pessoas que vão no programa no programa Olhar Cidadão. Então a agenda é todas as terças-feiras ao meio-dia a 1h, né, das 12 às 13, o Olhar Cidadão, e todas as quintas-feiras Talk com Clóvis Ribeiro, para falar sobre diversos assuntos. Então o contato para agenda e divulgação dele é 11 99202 5160, 99202 5160, está aí na telinha. Ele é diretor de programação e apresentador da Rádio Cidadã FM. Nós encerramos o nosso programa de hoje. Desejo a todos vocês um bom final de semana iluminado.